repercussão. Agora são 7h33 e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Nova FM o advogado Dr. Cássio Benedito. O assunto, ele está recorrente. Nós já até falamos a esse respeito aqui, mas muitas pessoas ainda estão em dúvida com relação àquele cálculo, né, para aposentadoria, cálculo da vida toda, né, que aí o governo deu aquele jeitinho de, né, tá tudo cancelado. A gente vai saber mais a esse respeito com o Dr. Cássio. Dr. Cássio, bom dia. Bom dia, Ellen, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um imenso prazer poder estar aqui e esclarecer um assunto muito atual, que é a revisão da vida toda. Tá? Essa revisão está sendo discutida na Justiça. E tivemos aí alguns fatos novos. Em 25 de fevereiro de 2022, na verdade, o ministro Alexandre Moraes, que era o último, né, que faltava para votar, e deu o voto favorável à revisão da vida toda. E, na verdade, ficou certo, 6-5, né, na votação, números ímpares, né, para não dar um empate, e, de fato, passou-se, então, a valer a revisão da vida toda. O que seria a revisão da vida toda? É considerar todos os valores que a pessoa tem contribuído, anterior a 94, e isso pode repercutir efetivamente num cálculo melhor de aposentadoria. Então foi julgado e, na verdade, já estava tudo praticamente certo, que essas revisões aí era praticamente entrar na Justiça e a Justiça chancelar. Por quê? Porque foi a nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal, que deu um basta e falou, ó, o direito que está valendo é isso e cabe a revisão da vida toda. Mas aí o que ocorreu? Um processo, na verdade, ele precisa de ter o seu trânsito em julgado. O voto foi favorável, então ficou 6-5, precisava então de transitar em julgado para virar lei, que seriam os prazos para recorrer, porque ainda caberia alguns tipos de recurso dentro da última corte mesmo, né? E, na verdade, o que aconteceu? Um dos ministros, tá, o Nunes Marques, foi e pediu vista, que, na verdade, seria o destaque do voto, tá? Já em março agora, pedindo destaque. E nesse destaque que ele pediu aí, esse processo, a ideia agora desse processo, que era virtual, ele passar a ser processo físico, julgar fisicamente, e perdeu-se. Desconsidera os 11 votantes. Ou seja, ele volta agora, na verdade, estaca zero, e ele vai ser julgado fisicamente, não de forma virtual. Não sabemos mais agora qual será o resultado. Tudo pode mudar. E qual que é a alegação? Ele pediu destaque. Na verdade, o que ocorre? O governo pede parecer. Toda vez a ação que tem uma repercussão econômica muito grande, os próprios procuradores, o governo, enfim, ele faz um estudo de impacto. Então, quanto que vai impactar essa ação aos cofres públicos se o governo ter que pagar tudo isso daí, todas essas revisões previdenciárias. Então, juntou-se esse estudo previdenciário para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro falou, peraí, pode ser que a dívida com o governo vai ficar muito grande e vamos fazer o seguinte, vou analisar. Então ele pediu esse destaque e praticamente parou tudo. Aí o processo tá parado até definição agora futura. Como o senhor mesmo disse, é porque tem aquela questão do dinheiro, né? Mexeu com dinheiro, o governo não quer saber de beneficiar trabalhador, porque vai dar um buraco muito grande nas finanças do país, na economia, nós não podemos, porque não tem dinheiro e blá, blá, blá. É essa a conversa. Então, tudo parado. E quem está para se aposentar agora, por exemplo, e que faria o cálculo para a vida toda, né, esse cálculo da vida toda, de tudo que ele recebeu desde o primeiro dia que ele começou a trabalhar até hoje, já não vai poder fazer mais. É bem possível. O que nós falamos? Nós falamos sempre prudência e os beneficiários, inclusive os pensionistas, pensão por morte, essa revisão cabe não só aos aposentados, mas aqueles que recebem também pensão por morte, teria o direito a essa revisão. O que nós recomendamos é que as pessoas, antes de mais nada, o primeiro ponto é saber se de fato vai impactar positivamente no cálculo.
tá? Porque não é todo mundo que vai ter esse reajuste aí dando certo, essa ação de fato, essa revisão da vida toda passando a ser lei, ou seja, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não são todos que, em tese, teriam direito dessa revisão. Então, isso daí é uma questão matemática, uma questão de cálculo, e eu explico. Por exemplo, a pessoa que toda a vida contribuiu e recebeu com base em um salário mínimo, não vai impactar essa decisão. Por quê? Vai mexer no cálculo e não aumenta o cálculo. Agora, aquelas pessoas que do ano de 94 para trás, ganhavam bem, tá, relativamente bem, às vezes ganhava até mais do que de 95 para frente, que tinham um bom recolhimento, para essas dá uma diferença muito grande, a maior, a mais, tá? Então, o que se pede? Acho que se pede que a pessoa procure um profissional, faça esse cálculo primeiro para saber se ela tem o direito, até para não ficar atrás assim, de expectativas que só vai criar expectativa. Então o primeiro ponto é esse, tá? O segundo ponto, nós temos que monitorar, Ellen, nós temos que monitorar prazo, nós estamos tratando de prazo. O direito, ele vive em função de prazo, você vai agir, você tem um prazo. Serve, então, essa revisão para as pessoas que se aposentaram e estão por aposentar, desde que tenha contribuição anterior 94, mas lembrando que 10 anos o prazo para pedir essa revisão. Então, na medida em que a pessoa, digamos, nós estamos aqui em março de 22, em março de 2002 para frente, essas pessoas têm o direito de pedir essa revisão. Então, não perder o prazo e aguardar esses desdobramentos. E pode também, não se descarta, a pessoa pode pleitear, isso sim, na justiça agora, mas de posse de cálculo, sabendo se de fato ela vai ter esse direito à revisão. Ela pode pleitear e aguardar essa decisão, porque agora vai demorar. A tendência é demorar, porque ele volta agora para o julgamento físico. E começa do zero. E há uma outra... Talvez há uma manobra, nós temos que pensar todos os cenários, porque o que ocorre? O ministro Marco Aurélio, para que todos entendam, foi o relator desse voto. E o ministro Marco Aurélio, 12 de julho desse ano, agora estará aposentando. E, na verdade, o próximo ministro que irá substituí-lo é por indicação do governo atual, tá? Que é o André Mendonça, ele vai assumir. Então, possivelmente, a chance é grande dele mudar o voto e se virar o 6-5 ao contrário, dar o 6-5 para o governo. Então, ficou um cenário incerto, como de fato quem votou contra a revisão da vida toda pode votar a favor. Então, virou então uma caixinha de surpresa que nós não sabemos agora o final, o que será decidido no final. Na verdade acontece o seguinte, vamos supor que você... Lá no ano 2000, você foi gerente de um banco. E aí você ganhava super bem. Só que aí depois você perdeu o emprego e teve que baixar muito o valor na sua carteira de trabalho. Você passou a ganhar metade do que você ganhava. Então, na verdade, você pode requerer os direitos daquele tempo, somando-se daquele tempo em que você ganhava mais. Porque hoje, né, doutora, a gente sabe que o cálculo é feito em cima da maior parte de contribuição que você fez. Então, como tem várias contribuições em anos diferentes da sua vida, então, da vida toda, seria contabilizado tudo isso. E hoje é só a maioria. Então, o doutor Cássio está dizendo aqui que vale a pena você fazer esse cálculo e só apresentar quando a gente tiver um posicionamento, né? Porque se você esperar uma decisão e só depois for fazer essa revisão, vai demorar mais ainda, né? Pode demorar muito. A prudência diz que é interessante a pessoa primeiro, tá, Ellen, saber se de fato ela tem o direito. Mas já, assim, até esclarecendo que pessoas que sempre ganhou ali no limite, com recolhimentos aí próximo de um salário mínimo, esse não vai impactar nada, não vai dar revisão, na verdade, né? Só dá revisão quando você teve, assim, durante toda a vida, vários trabalhos com diferentes salários e sempre para mais, senão nem compensa. Não compensa, e tem outro fato que é importante que se diga, aproveitando aqui a pujança desse meio de comunicação aqui, para dizer que pode ser até que dê cálculo negativo, como nós falamos. Então, digamos que a pessoa 94 para trás, ela imagina que ela ganhava tão bem, então lógico, que por isso que precisa fazer o cálculo. E na verdade, se juntar o salário de 94, vai impactar menor na aposentadoria. Pode ser que dê cálculo, dê um novo benefício, mas menor do que ela está recebendo. Então tem que ter muito cuidado, é uma ação que requer muita técnica, né? Pessoas absolutamente que não é entrar por entrar. Então, necessariamente, primeiro, precisa saber se de fato
há essa diferença a receber. Mas aí, né, doutor, a pessoa consulta o seu advogado de confiança e o advogado vai saber, né, dizer se vale a pena ou se não vale. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ele vai saber porque ele vai fazer uma simulação desses valores. E o senhor tinha dito para mim, né, que muita gente está procurando o senhor com dúvidas ainda a respeito desse assunto, né? Hoje na área previdenciária, digamos assim, é o assunto número 1, tá? O que há uma dúvida porque, na verdade, as informações estão aí, tá? Mas os bastidores de como está se arrastando esse julgamento, como a pessoa vai agir diante desse novo cenário, tá? As dúvidas que os beneficiários têm. E outra dúvida também, perguntar, mas eu sou pensionista, eu recebo pensão por morte, um exemplo. Eu tenho esse direito? Tenho direito também, pode impactar, pode dar diferença. Eu sou aposentado, eu aposentei faz, digamos aí, há mais de 7 anos, é possível. Sempre calculando que a data de aposentadoria não pode ter passado de 10 anos, tá? Não pode. Um outro fato também, Anny, que é importante esclarecer. Na verdade, então, digamos aí, a pessoa, março de 2002, então ela fala, não vou entrar com ação, eu vou esperar definir o que o Supremo vai dizer agora tal. Só que o que ocorre? A hora que ela resolver entrar com a ação, se passou os 10 anos da data de quando ela se aposentou, isso no direito nós falamos que é um prazo decadencial, a linguagem jurídica. Mas na verdade é perda do prazo, vamos falar de uma forma assim. Então passou os 10 anos que ela teria o direito de reivindicar essa revisão. Se ela entrou na justiça, há uma paralisação do prazo, ainda que o processo demore muitos anos, mas ela segurou o prazo para ela, ao passo que se ela não entrou na justiça, passou os 10 anos, ela perde o direito depois de reivindicar esse direito. Tá certo, doutor. Eu agradeço, né, o senhor ter aceito o nosso convite para vir falar um pouco mais a respeito desse assunto, que ainda gerava dúvidas e a gente acredita que agora ficou bem esclarecido, mas se você ainda tem dúvidas, procure o seu advogado, né, e tire todas as dúvidas e esclareça para saber se você tem direito, se vale a pena e vá atrás de receber o seu din-din. 7h45, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.